A Primeira Igreja Batista de Irajá e o Ministério Infanto-Juvenil Geração Amarelinha apresentam Culto dos Juniores. Olá, tudo bem? Nós somos os missionários Ael e Bel e a gente trabalha aqui no sul da Ásia há mais de 10 anos. Muito obrigado pela sua oração e pelo seu carinho por nós. Como você sabe, aqui no sul da Ásia as coisas são bem diferentes. A língua, a cultura, a comida e tudo mais. Uma das coisas mais diferentes é a forma de comer. Por aqui as pessoas não costumam usar garfos, facas e colheres para comer. As pessoas usam mesmo o quaidza. Sim, quaidza. No Brasil, tem gente que chama de palitinho, de hashi, mas aqui nós conhecemos como quaidza. Para os brasileiros que nunca experimentaram usar o quaidza, parece bem complicado, mas depois que você aprende, acaba sendo bem fácil e bem prático. Mas os quaidza, os palitinhos, não são a única grande diferença. Aqui se fala uma língua completamente diferente da que falamos no Brasil. As comidas são muito boas, mas também são bastante diferentes. Algumas são bastante apimentadas. Eu lembro que uma vez eu tomei uma sopa que era tão apimentada, mas tão apimentada que meu rosto ficou todo vermelho, eu comecei a suar e eu não conseguia parar de tossir por alguns minutos. Mas graças a Deus passou rápido e ficou tudo bem. Hoje a gente já está acostumado com as comidas apimentadas e a gente até gosta. Outra diferença por aqui é que eles não gostam muito de coisas doces. Imagino que a maioria de vocês gosta muito de brigadeiro, pudim de leite, doce de leite, certo? Pois é, já oferecemos esses doces que tanto gostamos no Brasil para nossos amigos aqui e eles sempre falam que são bons. Mas que eles não conseguem comer mais que um pequeno pedaço porque é muito doce. Já pensou? Pois é, há muitas outras diferenças, mas também tem muita coisa parecida, porque afinal de contas, todos nós fomos criados pelo mesmo Deus, não é verdade? Por exemplo, as crianças por aqui gostam muito de jogar videogame, brincar com os amigos nos parques e a época favorita do ano são as férias. Como qualquer criança, não é verdade? Mas sabe uma coisa que é bastante diferente do Brasil? Peraí, gente, para tudo. Para esse clipe aí agora. Você sabia que o Ael, que é o missionário que está contando essa história, gente, foi aniversário dele essa semana, isso mesmo, o Ael, que é marido da Bel, estão aí, ó, na parte oriental, trabalhando e levando o Evangelho de Jesus Cristo. Claro que nós temos que orar por eles. Antes mesmo de começar o nosso culto dos juniores, feche os seus olhos aí. Vamos orar por eles e esse vai ser o nosso presente para o Ael. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse missionário maravilhoso que é o Ael, sua esposa Bel, tantos talentos que eles têm, a disposição de falar do teu evangelho onde eles estão, que em tudo eles sejam vitoriosos, que toda semente lançada da palavra venha frutificar ainda na nossa geração e nas gerações futuras. Muito obrigada, porque eles disseram sim à obra missionária, disseram sim ao Senhor, amam missões, porque amam levar a tua palavra. Que o Senhor os livre do mal, defende eles, Senhor, de toda obra que não é boa, que for contrária à vida deles, e que eles, Senhor, sejam muito felizes. Abençoa a El, Senhor, que ele tenha um grande ano na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente fala de missionário, não pode esquecer da nossa campanha de missões mundiais, apoiando o avanço do Evangelho por todo mundo. Seja bem-vindo ao culto dos juniores da Primeira Igreja Batista de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Nós não conseguimos não falar de missões porque estamos em plena campanha. Eu não sei se você reparou, no último culto
Eu falei para vocês que eu estava com umas embalagens vazias aqui em casa, de sabonete líquido, de achocolatado, até achei uma embalagem também de remédio vazia, gente, que eu não sei o que estava fazendo lá na estante. Bom, aí eu falei para vocês escolherem qual dessas embalagens eu ia providenciar um cofrinho missionário. E vocês escolheram. Eu até falei no culto anterior a esse vídeo aqui. Vocês escolheram justamente aquela que eu achei que vocês não iam escolher. Mas ok, vai ser um desafio, porque é uma caixinha assim mais mole, né? Mas eu já sei. Eu vou passar essa fita em volta dela toda. Vou fechar essa parte daqui, vou fechar tudo. Depois vou fazer assim um risco, um furo, só para passar moeda, nota dobrada, né? Ela vai ficar firme e bonita. E eu vou encapar com EVA ou com papel de presente bem legal. Vou ver uma coisa assim bem bacana que tiver aqui em casa. E você, vai usar qual embalagem aí na sua casa? Vocês sabem, a gente tem o mês de março e o mês de abril, no finalzinho, nós vamos recolher os nossos cofrinhos. Eu já estou preparando o meu, prepara o seu também, tá certo? E toca o nosso culto dos juniores. Um beijo para vocês. Deus abençoe a sua vida. Olá, juniores, estamos dando início a mais um culto. Vamos agora ler a palavra do Senhor, que se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 8. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Agora vamos orar com o tio Flávio? Oremos, tia Carla. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais um culto aqui iniciado, Senhor. Amém, te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada junior, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada família representada, Senhor. Seja conosco, Senhor, no decorrer deste culto, ó Pai. São essas coisas que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Super Nós ativar! Oi, juniores, tudo bem? Saudade de vocês. Continuando mais um culto de adoração ao Senhor, chegamos no momento de ofertar. E a gente ofertar, a gente está ajudando no cuidado da nossa igreja. Vocês já viram que nossa igreja está linda, toda pintadinha. Ajudar algum irmão que esteja em necessidade. Então, essa nossa ajuda, esse pouquinho que a gente separa para entregar essa oferta, é de grande alegria para o nosso coração, porque estamos obedecendo ao Senhor. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que está em Salmos 50, versículo 23, só o primeiro pedacinho, que diz assim: aquele que traz sua oferta de gratidão está me honrando. Então é uma honra para a gente poder contribuir. E como você pode fazer isso? Pede seu responsável para quando ele for entregar o dízimo dele, juntar a sua parte também. Ou levando na igreja, ou fazendo transferência para uma das 3 contas da nossa igreja. Tá bom? Fiquem com Deus, continuem no culto, ainda não terminou. Beijo! Graça e paz, queridos, tudo bem? Vamos cantar essa canção linda que chama-se O Maior Vilão Sou Eu. E vou ter participação aqui da nossa amiga Estela, Eternamente Junior. Vamos cantar. Sabe, galerinha? 1, 2, 3, 4. Pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e este amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história cristã, o mocinho, e na vida real
o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Este amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é um mocinho, e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Glória a Deus. Super Nós Ativar! Lindos, após esse belo louvor, nós vamos fazer o nosso momento de oração, de agradecimento a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, né? Deus, Pai amado e querido, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, diante de tantas dificuldades que estamos passando, enfrentando no mundo, não só no mundo, mas como o Brasil, pessoas nesse momento que não têm condições, Senhor, de ter um emprego, um trabalho para sustentar a sua família e quiçá até de ofertar, mas o Senhor nos dá condições e eu me alegro e nós nos alegramos, Senhor, porque os nossos familiares, os familiares dos nossos juniores têm condições de te louvar e te agradecer. Agora, Pai, eu te peço por aquelas pessoas ou por algum familiar de junior que hoje não tenha condições de abençoar a tua obra, a tua casa, que o Senhor venha abrir a porta, né, dos céus, derramar, Senhor, as suas bênçãos sobre a vida desse familiar, sobre todas as nossas vidas. E para mim, Senhor, é um prazer muito grande poder ofertar a tua casa. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e entrego essa oração. Amém. Até a próxima. Olá, juniores, aleluia, glória a Deus, graça e paz para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos para junto louvar e agradecer o nome do Senhor. Muita coisa já foi falada, a celebração já foi feita aí, eu tenho certeza que você já está num nível de adoração muito alto devido à condução dos nossos amados irmãos até agora no nosso culto. E o que eu desejo é que você saia abençoado do início ao fim deste culto. Mas sem mais demora, eu gostaria de já estar indo direto para a mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem do coração do Senhor para os nossos corações, muito interessante. Já estamos no segundo domingo já tratando de um tema muito importante para a nossa vida de cristão, para a nossa vida de crente. Algo que só nos abençoa, algo que só nos faz bem. E, como eu falei, sem mais demora, eu gostaria de ir direto. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito da história de um rei que assumiu o reinado ainda na infância e que foi um bom rei diante do Senhor. Rei Josias, rei de Judá. O rei que Deus usou para que fosse feita uma reforma espiritual no meio do seu povo. Para isso a gente tem que entender o porquê que o povo passava por aquele momento e como é que foi todo o contexto disso. E um principal e mais importante, elemento importante
para que essa reforma espiritual no meio do povo de Judá ocorresse. Tá bom? Vamos ler 2 Reis, capítulo 22. O ideal fosse que a gente lesse todo o capítulo, mas vai ficar uma leitura assim meio cansativa, mas você depois vai estar fazendo junto com o papai e com a mamãe. Aliás, mais uma vez eu quero corroborar as minhas felicitações para o papai e a mamãe que está agora conosco, acompanhando este culto, junto com seu filho, junto com a sua filha. Amém? Você está de parabéns, papai e mamãe. Você está investindo no reino, você está investindo na vida do seu filho. Segunda Reis, capítulo 22, fala assim, ó. Tinha Josias 8 anos de idade, como eu falei, na infância dele. Quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Note o que ele fez. Fez ele que era reto perante o Senhor. Andou todo o seu caminho, o caminho de Davi, seu pai, e não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Viu? Ele andou fazendo o que era reto perante Deus. Tudo que Davi, seu pai, seu antepassado, tinha feito, ele fez também. E não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Quando eu falo tudo aquilo que agradava a Deus. Porque Davi fez coisas que não agradavam a Deus. Mas tudo que agradava a Deus, Josias também fez. E ele não se desviava nem para a esquerda nem para a direita do seu caminho. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asaías, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe aqui o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o dei nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que pague aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa. Então, a primeira observação que eu quero fazer é em relação a isso. Josias sentiu no coração de fazer um reparo no templo. A casa de Deus estava abandonada, estava jogado às moscas, estava deteriorado mesmo. Então, Josias sentiu de fazer uma reforma naquele templo. E o que é interessante nisso, que a gente traz transpondo para nossas vidas, é que assim como aquele templo estava deteriorado, a vida do povo de Judá também, daquela nação, estava em ruínas espirituais. Em ruínas espirituais. O povo também não estava bem espiritualmente falando. Vamos lá. Vamos pular lá para o versículo 8, que fala assim: então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que se dirigem à obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Como eu falei anteriormente, o povo estava em ruína. Assim como o templo estava em ruína e foi necessário que o rei o reformasse materialmente, o povo também estava em ruína espiritual. E essa situação só pode ter uma reviravolta a partir do momento em que uma coisa foi achada. A partir do momento que algo foi achado. Esse algo, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. A palavra de Deus havia se perdido. E isso explica muito, meu querido e minha querida Júnior, a respeito da ruína espiritual daquele povo. A deterioração espiritual daquele povo. A falta da palavra de Deus na vida deles. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Nota que no versículo anterior fala que Safã leu diante do rei a palavra. O rei ouviu a palavra. E ele averigou, ele constatou que aquele povo estava em ruínas espirituais devido à falta da palavra de Deus. A palavra de Deus falava o que era certo, o que era correto, quais eram as consequências de se fazer o errado, e isso o povo não sabia, porque se perdeu a palavra de Deus naquele meio daquele povo. E por isso o rei, ele rasgou as suas vestes. E ele deu uma ordem ao rei a Uquias, o sacerdote, a Acã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servos do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós.
viu? O furor de Deus se acendeu contra eles por conta da falta da palavra de Deus lá. Eu já estou lendo já todo o contexto do versículo do capítulo 22, 2 Reis, porque é interessante que ele vai linkando, vai desenvolvendo uma ideia, uma análise que mostra que a palavra de Deus é muito importante, ela é fundamental para a nossa vida como servos do Senhor. E o que eu desejo para a tua vida, meu querido Júnior, é que se você perdeu a palavra de Deus na sua vida, este é o momento, ache-a. Ache a palavra de Deus. Se a sua Bíblia está lá jogada naquela estante, tem dias, tem anos que você não faz uma leitura da palavra de Deus, este é o momento. A palavra de Deus, ela traz intimidade com o Pai, ela traz intimidade com o Criador. Essa palavra do Senhor, ela é algo que nos alimenta, é algo que nos fortalece. Ela é importante, fundamental para o nosso renovo, para a nossa saúde espiritual. Aqui o povo começou a ter uma reforma espiritual através da descoberta da palavra de Deus. Vamos descobrir a palavra de Deus nas nossas vidas. Lá no capítulo 23, olha o que Josias faz. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, aquela casa que estava deteriorada, aquela casa que estava quebrada, e ele fez que todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, desde a criancinha até o ancião mais velho, todos, e leu diante deles todas as palavras do livro. Leu diante daquele povo, daquela multidão, todas as palavras do livro, todas as palavras do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritos naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Foi uma reforma espiritual tremenda no meio do povo de Judá, por intermédio do rei Josias, um rei que começou como criança, com 8 anos de idade. Nunca é tarde, meu querido Júnior, minha querida Júnior, para se ter uma intimidade, para se ter um relacionamento com o Pai, com o nosso Criador. Ele te chama hoje. Ele não espere os prazeres da vida e quando você estiver na mais alta idade, sendo um ancião, para poder ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele te quer hoje, com 8, com 9, com 10, com 11 anos de idade, para ter um relacionamento de pai para filho com Ele. Descubra a palavra de Deus na sua vida, meu querido Júnior, minha querida Júnior. Ela é alimento, ela nos impede de pecar, ela nos impede de fazer o que é errado diante do Senhor, porque nós vamos saber o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. Vamos descobrir a sua palavra nas nossas vidas. Vamos dar importância, colocar ela como algo importante nas nossas vidas. A leitura, a busca da palavra do Senhor. E quando aquele livro, naquele tempo, um tempo de deteriorização espiritual, um tempo de deteriorização do tempo, ele foi achado, ele foi descoberto, que ninguém conhecia a palavra de Deus, eles se quebrantaram. Eles tiveram a necessidade de fazer uma nova aliança com o Senhor. Seus antepassados faziam o que era errado. Com isso o livro foi se perdendo. Os entretenimentos daquela época, as coisas que tiravam o foco da palavra de Deus, fizeram com que ela fosse perdida por muito e muito tempo. Isso trouxe um prejuízo muito grande para a vida daquele povo. E para evitar esse prejuízo é que hoje, no meio de tanta coisa que nos faz relegar a leitura da palavra de Deus a segundo plano, nós temos tanta prioridade e deixamos a palavra de Deus a segundo plano. E não estou falando só de você não, Júnior. Estou falando de mim, estou falando de muitos adultos, estou falando de muitas pessoas que às vezes não fazem a leitura da palavra de Deus por causa de uma série que está vendo, por causa de um filme, por causa da internet. E a palavra de Deus, vai se colocando em segundo plano. Ela vai estar igual naquela situação daquela época, mas ela não se perde eternamente. Ela não se perde. E ela tem mais de 2.000 anos de história, mais de 5.000 anos de história, né? Ela conta desde Adão e Eva até João lá no Apocalipse.
e Deus não permitiu que ela fosse extinguida. Quantos e quantos livros foram perdidos? Numa biblioteca lá, Biblioteca de Alexandre, se não me engano, se falha a memória, os meus amigos historiadores aí podem me corrigir, que acabou com vários livros bons, que hoje a gente não tem nem fumaça dele. Mas a palavra de Deus, ela permaneceu para sempre, porque ela é eterna. A palavra de Deus fala que tudo se passará, menos a palavra dela. Jesus fala isso, que tudo se passará, menos a palavra, ela é eterna. Não tem maligno, não tem Satanás, não tem ninguém que se levante, que possa fazer com que a palavra de Deus ela se extinga, que ela morra, ela é eterna. E o que eu quero, que eu desejo, é que ela não morra na sua vida. Priorize a palavra de Deus. Descubra a palavra de Deus na sua vida. Descubra as atrações, as distrações desse mundo. Não pode fazer com que a palavra de Deus seja escondida, seja colocada debaixo de um entulho. Que o Senhor possa abençoar e guardar a tua vida. E que a gente possa estar cada dia mais nos amando e nos apaixonando pela palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, meu querido Júnior, minha querida Júnior. Dê prioridade à palavra de Deus na sua vida. Eu te garanto, a sua vida será reformada. Sua vida será transformada. Que Deus continue te abençoando, meu Júnior. Faça isso. Priorize a palavra de Deus na sua vida. Priorize, meu querido Júnior. Dê importância maior à palavra de Deus na sua vida. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana, guardada debaixo da proteção da mão do nosso Deus Altíssimo. Um beijo do tio César e até a próxima. Tão logo. Beijo. E aí, pessoal, já acabou, passou rapidinho, né? Mas como é bom a gente aprender da palavra de Deus e a gente descobrir a cada dia que aqui nós temos respostas para coisas fáceis e difíceis da nossa vida. E o que a gente precisa fazer é sempre colocar em prática o que a gente aprendeu. E hoje não foi diferente. O meu desejo é que você guarde essa palavra no seu coração e que você coloque em prática na convivência com a sua família, com seus amigos. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e no próximo domingo a gente vai estar junto, tá bom? Um forte abraço, hein? Tchau! Graça e paz, eu sou o Luciano, estamos começando mais um GE News. Fique ligado nas redes sociais do GA. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nos grupos do WhatsApp. Assim, você não vai ficar de fora das programações do GA. E caso tenha alguma alteração na programação, você vai ficar sabendo. As oficinas de talentos estão imperdíveis. Fique ligado, quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo no YouTube. Se você tem um motivo de oração ou tomou alguma decisão, aceitou Jesus ou escolheu mudar algo de sua vida, conte para a gente, queremos orar com você. Atenção, crianças e juniores! O coro infantil e o coro dos juniores já estão de volta pelo YouTube. Fique ligado porque temos uma programação super top chegando. Dia 17 de abril, às 17 horas, teremos um cultão para todas as crianças e juniores. É isso mesmo, será no templo da nossa amada igreja. As inscrições só estarão abertas próximo ao dia do evento. E cada criança e pré-adolescente deverá permanecer acompanhado de somente um responsável durante toda a programação. Chegou o nosso momento? Fica a dica! Assim diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4,14. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado, mas não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo, garantindo assim a vida eterna para todos os que creem em Jesus. Fica a dica, acredite em Jesus e terás uma vida eterna com Deus. Continue ligadinhos nas novidades. Até a próxima. Tchau!
Mas sabe uma coisa que é bastante diferente do Brasil? Aqui no sul da Ásia, a maioria das crianças nunca ouviu falar de Jesus, do amor de Deus, da Bíblia ou de igreja. Elas não sabem que quando estão tristes podem orar e pedir ajuda ao nosso Pai que está nos céus. Elas não conhecem as histórias de Moisés, Samuel, Davi e Jesus. E nunca ouviram músicas que falam do amor de Deus ou participaram de uma escola bíblica. E é por conta dessa diferença que estamos aqui, para que mais crianças possam ouvir do amor de Deus. Muitas dessas crianças que nunca ouviram falar de Jesus moram em vilas bem distantes. E alguns missionários vão até essas vilas para contar histórias de Jesus para essas crianças. Uma vez uma missionária nos contou que estava lá em uma dessas vilas contando histórias de Jesus para essas crianças, falando que Jesus era a luz do mundo e que ele pode nos ajudar. Quando ela terminou de contar, uma criança foi até ela e falou: "Tia, eu já vi Jesus." A missionária achou muito estranho e perguntou: "Como é possível isso?" A criança falou: "Tia, um dia eu estava tendo um pesadelo e um monstro estava quase me pegando. Mas então veio um homem cheio de luz e me salvou. Antes eu não sabia quem era esse homem cheio de luz, mas depois que eu ouvi a senhora contando a história, agora eu sei que aquele homem era Jesus. E eu sei que foi Jesus que me salvou." Não é legal saber que Deus trabalha e abençoa crianças mesmo quando elas estão dormindo? Pois é, mais crianças aqui no sul da Ásia precisam ouvir desse Jesus que salva e transforma. Por isso queremos contar com você para orar por todas as crianças do mundo para que elas possam ouvir do nosso Senhor Jesus. Não importa se elas estejam nas cidades ou em pequenas vilas, todas precisam de Jesus, não é? Ah, lembra do Quaidza? Sim, dos palitinhos? Queremos te propor um desafio. Que tal você tentar aprender a usar o Quaidza ou os palitinhos para comer? Talvez seja difícil, mas se você pelo menos tentar, já vai ser bem legal. Peça para alguém te ajudar a conseguir um Quaidza, uns palitinhos, hashis, qualquer nome serve. Pesquise na internet como usa e peça para alguém te ensinar a usar os palitinhos para comer. E quando você estiver tentando, ou depois que aprender como usa, você pode orar para que Deus abençoe a todas as crianças do mundo que usam Quaidza para comer, ou os palitinhos, para que elas também conheçam o pão da vida que é Jesus. Um forte abraço e a gente conta com as suas orações, tá bom? Até mais! Jesus é poder.